E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma aula. Então, hoje o problema é a quantidade de cidades por clientes. Então, a diretoria ela pediu para você fazer um relatório simples de quantas cidades a empresa já alcançou. Quantas cidades, né, nós já tivemos clientes aqui na empresa. Para fazer isso, você deve exibir a quantidade de cidades distintas da tabela clientes, tá? Então, olha só, a gente tem uma tabela chamada clientes, né? A tabela customers, que tem o nome da cidade lá dentro. Então, a gente não tem uma tabela cidades à parte, né? Se a gente tivesse a tabela customer com a ID da cidade, porque mais de um vendedor, o vendedor ele se repete, né? Eu posso ter dois, três vendedores para a mesma cidade, não posso? Pois é. Então, como isso acontece? Se no caso aqui eu contar a quantidade de cidades, se eu contar a quantidade de registros da tabela customer, eu vou estar contando a quantidade de vendedores, né? E não de cidades. Se eu tivesse uma tabela cidades à parte, eu não teria esse problema. Nesse cenário aqui, pessoal, a gente diz que a tabela customer ela está desnormalizada. Por quê? Porque a informação do nome da cidade está se repetindo. O nome da cidade, o estado, essas informações elas estão se repetindo de novo para customer, são informações repetidas que poderiam ser jogadas numa tabela à parte e não serem repetidas. Daí a gente repetir só o ID e reduzir, inclusive, o uso de disco, né, e tudo mais. Então a gente chama disso aqui de desnormalização. Bom, agora a gente precisa resolver esse problema na query, né, já que a tabela não está do jeito que a gente precisa. Certo? Então vamos lá. Vou carregar aqui a tabela. Vou tirar o autocommit aqui, porque aí eu não preciso ficar dropando as tabelas depois toda vez. Beleza. Então vamos lá, vamos criar a tabela customers, vamos inserir os customers. Tudo feito. Então temos customers, certo? Temos nossos 6 customers. E aí tem 3 customers que são de Porto Alegre. Então se eu fizesse um select city aqui, se repetiria a quantidade, as cidades, tá vendo? A gente precisa contar a quantidade de cidades. Se a gente fizesse um count aqui, o resultado seria 6 e não 4, porque Porto Alegre se repete 2 vezes no nosso relatório. Como é que a gente resolve esse problema, pessoal? Tem 2 formas de resolver esse problema, tá? Uma das 2 eu já ensinei e a outra eu ensinei em partes. Então a mais fácil de todas é o seguinte: eu quero fazer um count das cidades, mas sem contar repetidos. Então eu faço um count distinct. E aí olha só, ele traz 4. Essa é uma forma de resolver. A segunda forma é usando o group by. Então eu faço um count 1, faço um group by por cidade, vai retornar assim, ó, dizendo a quantidade de vezes que cada cidade se repete. Então está aqui. Se eu trouxer o nome do lado aqui, ó, city, vocês vão ver que Porto Alegre se repete 3 vezes e as outras só uma vez. Isso aqui vai fazer isso, aí depois eu tenho que fazer um select de select, que são as subcarries que eu já falei um pouco para vocês. Então vou ensinar um pouco mais aqui. Bom, eu fiz essa carry que retornou 4 linhas, falando quantas vezes cada cidade se repete. A gente pode fazer a seguinte coisa, pessoal. Quando a gente faz um select, é como se o resultado desse select fosse uma tabela temporária. Tá? Então, como isso é uma tabela temporária, eu posso fazer select dessa tabela temporária.
Então, quando a gente faz um select de uma tabela que existe, a gente faz um select from customers, não é verdade? E como é que eu faço select de uma tabela temporária? Como é que eu faço select de outra carry? Eu pego essa carry, que foi a carry que eu montei, abro e fecho parênteses, e dentro disso eu jogo a carry. Então aqui, pessoal, eu estou fazendo um select do select. A gente chama isso de subselect ou subcarry, tá? Então eu estou fazendo um select do resultado, que é esse aqui, dessa carry de dentro, tá? Se eu rodar ele aqui, aí deu erro, porque o Postgres, ele exige que sempre tenha um alias aqui. Eu sempre tenho que dar um nome para minha carry que eu crio de carry. Então eu posso dar o nome T1, o nome que eu quiser. Mas como eu fiz aqui fora da transação, eu vou ter que recriar as tabelas. Então, só um minutinho que eu vou recriar as tabelas aqui de novo. Aí eu quebrei a cara e vou ter que recriar as tabelas. Então tá aqui. Beleza. Então olha só. Acho que eu peguei o arquivo errado. É esse aqui. Beleza? Então, de novo, olha só. Então, fiz o select do select e o resultado foi o mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu faço o count. Porque esse select aqui de dentro, ele tirou os duplicados e contou também quantas vezes duplica. Agora eu faço um select, uma vez que eu resolvi a tabela e tirei os duplicados, que é esse select de dentro, eu posso contar. Aí eu conto e dá 4, tá? Então, ou esse resolvem o problema. Vai ter situações que usar esse aqui vai fazer mais sentido, porque você precisa fazer algumas coisas, e aí acaba sendo melhor fazer esse. Mas para esse cenário, esse aqui é muito mais fácil, né, pessoal? Isso aqui acaba sendo um atalho para essa carry de baixo, tá bom? Então vamos pegar essa carry de cima, que é a mais simples, vamos jogar ela aqui e vamos ver se dá certo. Muito bem, foi aceito. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.